Tá bom, tô aqui. E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Mais um podcast. Então, Primeiro do ano. começando 2024 com um convidado especial, Oswaldo nosso Santucci. Oswaldo Muito Santucci. prazer, não conhecia. Prazer é Sim, meu aí, super feliz de estar com vocês, o Bruno que eu conheço há bastante tempo e você, Rodrigo, bacana. E agora, sabendo que é o primeiro podcast do ano, eu já estou me sentindo isso. o Privilegiado. máximo. Já estou E me Sem sentindo dúvida. o máximo aqui na parada. Bem assim, legal, muito bem especial. bacana. E tu, né, Oswaldo, é importante porque o Rodrigo a gente tem uma caminhada junto em outros trabalhos, como no Petor, né? Ele Uhum. começou até como meu facilitador, depois viramos parceiro e amigos, enfim. Mas o Oswaldo, ele até já te incluindo, até para te Ah, saber, sim. ele foi através do Oswaldo e Glaucia, que são responsáveis pelo Instituto Conexão Sistêmica, que eu fiz uma formação que foi, para mim, assim, em termos de formação de constelação, foi a mais sólida que eu fiz, né? Com certeza porque, por vários motivos, além da organização, da estrutura, dos professores, a escolha dos assuntos, né? Hoje, não julgando as formações que tem, porque cada um vai viver na medida também Uhum. que acredita, mas era uma formação muito sólida, né? Os assuntos, os temas escolhidos, professores, vinha professor da Alemanha, Áustria, enfim, vinha de todos os lugares, né? Que vinham de áreas diferentes e de expertise também diferente, né? No trabalho É, isso era deles. bacana. Isso era muito Isso rico era legal. também. Naquela formação foi muito boa, né? E tu e a Glácia também davam alguns módulos também que foi muito bom. Uhum. E foi através de vocês que também, como a gente estava falando antes, que eu conheci a Úrsula, né? Foi graças a Sim. Glaucia, né? Depois eu ainda fui para lá, para Alemanha. Fiquei na casa dela, ela recebeu, foi uma experiência Não, assim. aliás, ela teve aqui há uns meses atrás, passando uns dias com a gente, perguntou de você, como é que estava o É, Bruno e tal. sim. Foi Falei, uma- anda meio sumido esse cara, mas tudo bem. Tudo bem, ele tá muito lá em Floripa, não viaja mais. E foi legal, né, Bruno, porque por uma dessas coisas que a situação, o contexto traz, a gente acabou indo para aí, levando as pessoas aí diretamente, né? Sem Sim, precisar vocês viajarem para São Paulo. E foi bacana para eles também de conhecer é, os diferentes lugares, né? Não a cidade em si, mas o público, né? Porque Brasil tem essa coisa, né? Para o europeu, a gente é praticamente uma Europa dentro de um país só, né? Tem muita perfeito. diferença, muita Uhum. similaridade, mas muita diferença também de forma, da cultura, daquilo que a gente herda, né? Achei que foi uma experiência bem legal e, e muito forte, assim, por a gente estar com essa turma até hoje, né? A gente tem feito coisas juntos, tenho feito com alguns deles, né? Mas de formas diferentes agora, né? Porque tem Sim, essa coisa de viagem, teve a pandemia, e aí as coisas deram uma mudadinha, Uhum. né? sim, mudou bastante as Mas, formas, né, dos hum, processos. isso. E aí tem o Instituto hoje, né, Oswaldo, tava falando pra gente poder ir até daqui a pouco pegar o assunto mais especificamente. Ele tá hoje com duas frentes mais importantes, né? Uma, que é o Nexo, que é a Que formação é que a... Pode a falar. Glaucia está tocando, né? O método que ela desenvolveu para juntar o trabalho sistêmico com a questão da transgeracionalidade e toda a expertise dela do trauma, que alguns desses professores também trouxeram, né, Uhum, Bruno? E juntando, né, com a questão, por exemplo, que a própria Christine Essen falou uma vez, a necessidade de depois de trabalhar uma questão de um trauma transgeracional, trabalhar também a parte biográfica. Então ela acabou desenvolvendo uma forma que é um processo que resolve uma grande parte desse trabalho sistêmico, porque assim, Rodrigo, na verdade, tinha uma Uhum. coisa de que a pessoa fazia um trabalho, aí como é que o profissional trazia de novo? Então a Glaucia desenvolveu um processo mesmo, sabe? Com começo, com Uhum. meio, com fim, tá super bacana. Uhum. Isso ela tá tocando, é um braço aí do Instituto, e a gente tá com outras frentes de trabalho mais na parte de gestão de conflitos em diferentes áreas, né? Não só na parte de empresa, mas também em família, questões de família, né? E,
lógico, questões societárias também, que abrange uma coisa grande, né? Sim. E, e a gente tem convidado os professores que davam as formações para fazer o que a gente tem chamado um programa de masterclass. Então a gente convida eles para trazer um tema e faz uma coisa mais curta, né? Porque os cursos de constelação mudaram muito e a gente eles também têm interesse em trazer aquilo que eles estão fazendo agora, sabe? É Claro. interessante porque o Bruno sabe, Rodrigo, todos eles já têm idade, né? Tem muitos 70, 80 anos, né? E eles Uhum. continuam estudando com vontade de trazer coisa nova para isso. Então é muito mais gostoso para eles a gente trazer. Qual é o trabalho que você está fazendo agora? Ah, estou Uhum. trabalhando mais específico com recursos, por exemplo, a doutora Guni. Então a gente traz ela para falar sobre isso e não para falar das coisas que ela já não está fazendo mais, né? Então dá uma coisa mais bacana. Então a gente montou Uhum. esse programa que a gente está tocando. E, e eu, nessa parte da organização, também não estou fazendo uma formação em constelação de organização. Estou trabalhando com duas frentes, assim, vai começar agora em abril a desse ano, que é uma parte para diagnóstico, né, Uhum. de dinâmicas sistêmicas, que tem um nome bonito, tudo tem que ter um nome na organização, tem uns nomes, assim, então são eh, são as dinâmicas em paralaxe, né? Paralaxe é como se fosse falar uma perspectiva, né? Uhum. Uma paralaxe do comportamento. Então, a perspectiva que... Então, sai os diagnósticos, por exemplo, eu vou trabalhar aí com vocês e levo os meus modelos de certo e errado da minha família ou da minha experiência profissional. Aí eu enfio aí e misturo na tarefa que vocês me dão. Isso dá Uhum. um ponto de vista, às vezes, que eu estou fazendo uma coisa que não é exatamente o que vocês querem, né? Uhum. Então tem esse diagnóstico que mostra, e a outra parte é toda ela desenvolvida para que o profissional também possa trabalhar não com a constelação em si nas organizações, mas com as dinâmicas, né? Para poder fazer palestras, com curso, com colocando prática, dar uma parte teórica assim o profissional fica mais preparado para realmente conseguir trabalhar com abordagem sistêmica, porque o trabalho em si da constelação não é muito simples de ser aceito na escola ou na organização, é mais ligado à parte terapêutica, né? Claro. Uhum. Então isso fez uma boa mudança de 3 anos para cá, a gente tem conseguido um resultado bacaninha, né? Uhum. Com as pessoas já podendo sair para praticar, tal. Uhum. Então, isso tem sido a nossa vida aqui no Instituto. E estamos Sim. trazendo coisas novas, a coisa que a gente vai começar esse ano, que é o processinho da mudança aí, que é o primeiro workshop que a gente vai fazer agora, dia 2, né? O Sim. primeiro evento, assim, que vai virar uma coisa pouco, um pouquinho maior aí a partir disso, mas estou fazendo uma vivência de um dia para Sim. dar um, um startzinho nessa ideia que no fundo, né, Bruno, a gente quando está trabalhando com essas questões da abordagem sistêmica, estamos sempre falando em relações entre as pessoas, né? Aquilo que está entre elas, aquilo que fica meio misturado entre a nossa vida pessoal e profissional, ou mesmo no amor, né? Aquilo que a gente, na verdade, não se olha, mas exatamente quem a gente é, mas aquilo que vai acontecendo, o contexto entre a gente. A outra parte diz muito respeito a pequenos traumas, né? Até falei hoje de manhã com o Bruno. Essa palavra que no português fica meio, ela é também sinônimo de outras coisas, mas traumas são eventos que na verdade são muito rápidos, intensos demais, a gente acaba não administrando eles muito bem. E a terceira coisa, que é esse ponto que eu estou tocando, vai ser o projeto de 2024, que é a mudança. Na verdade, processo de mudança é aquilo que a gente busca o tempo inteiro e a visão sistêmica pode ajudar bastante nesse processo se a gente conseguir mapear, como eu estou fazendo, né, em Uhum. etapas, para a gente entender por que de repente eu faço uma mudança, quero fazer a mudança e acabo me perdendo no meio do caminho e voltando assim, sabe aquela de cara, tô aqui nesse lugar e fazendo do mesmo jeito Uhum. antigo, tô aqui no mesmo Uhum. lugar e a dinâmica é a mesma. Tô com o Bruno e de repente saí do Bruno, tô aqui agora com os dois, com o Rodrigo e com o Bruno, mas as coisas estão de novo. Aí saio de vocês dois, estou com numa empresa com o João, com o Manuel e as coisas permanecem muito parecidas. Então, Uhum. tem uma parte que a gente
faz e acaba carregando, né, um padrão. Então, eu fiz mapear não é bem a palavra, mas assim, quebrei em algumas etapas como a mudança pode funcionar, aquilo que a visão e a abordagem sistêmica, aquilo que a gente conhece do trabalho, pode colaborar para que a gente faça esse caminho realmente indo para um outro lugar inteiro, com presença, com condição, e não levando uma mochila que tinha que ter ficado para trás, né? Sim. E a gente sabe, né, que isso não acontece na nossa cabeça. Não adianta dizer assim, ah, não, eu tenho que ir para o novo, não posso. O ontem é o ontem, né? Tipo o Panda lá, esquece o ontem. Então, infelizmente, não é assim, né? Sim. A nossa estrutura, a gente quer esquecer, mas a estrutura não deixa. Sim. E a gente fica no mesmo lugar. Mas é isso. E como seria, Oswaldo, a gente então, se tu fosse possível, tu falar um pouquinho desse processo, até porque como a gente está começando 2024 e tem algumas pessoas que podem ouvir e assistir agora pensar assim, né? Pô, eu quero mudar, ou seja, mudar de profissão, ou quero fazer uma mudança dentro da minha profissão, quero fazer uma mudança e não consigo. De que forma que, aí na tua experiência, poderia facilitar, o que seria necessário, da onde a pessoa podia começar para poder alcançar isso que é almejado? Sim, legal. E essa foi uma razão, né, que eu pensei em começar agora, porque essa é uma época que a gente realmente tem assim, né? Parece. Eu trabalhei na minha vida inteira, né, profissional, em indústria do mundo de imóveis, né? Mundo imobiliário, e sempre era assim, né? A gente passava aquele final de ano. Ninguém vai dar um móvel de presente de Natal, te dar uma cama, a não sei que o cara vai casar, alguma coisa assim. Mas quando virava o ano, era interessante que acontecia uma sazonalidade assim de venda, porque as pessoas querem mudar a casa. Então, eu não quero mais esse fogão, aí o fogão está funcionando, mas quer trocar a geladeira. Tem esse impulso, né, de mudança. Então, por isso que eu pensei de começar agora, e também tem outras coisas, né? Mas assim, Bruno, o que acontece é que mesmo que a gente tenha esse desejo, a mudança, ela vai acontecendo dentro da gente, a gente vai percebendo aos pouquinhos, ou porque a gente começa a ter essa vontade e vai construindo essa vontade na gente, quero mudar para isso, não é uma coisa que a gente acorda e faz assim e sai fazendo, né? Ou porque ou está acontecendo uma coisa que eu estou sentindo no ar que alguma coisa não vai dar certo, ou acontece uma coisa mesmo, né? Então, vale dizer, por exemplo, eu quando pensei lá em 95, tudo que eu falo assim, as idades são meio antigas, porque eu sou um cara mais antigo da turminha aqui, né? Então, quando eu pensei em ir para a consultoria, eu fui pensando no longo, fiquei uns 4 anos me preparando, porque eu senti que era um caminho natural, porque a profissão que eu fazia, ela ia meio ficar mais difícil para um cara na minha idade, né? Então eu estava com essa coisa na cabeça, não quer dizer que eu planejei, não, isso era um impulso e também tinha umas coisas, né? Eu ganhava bem, mudar vocês sabem que não é fácil, no começo você vai gramar um período assim, né? Mas enfim, de alguma maneira tinha essa sensação, ou poderia ser que a empresa que eu estava tivesse quebrado, e aí o cara falou, ó, você estava pensando em 4 anos fazer a mudança, adiós, né? Então você tem que fazer agora. Então, esse início, acontece uma coisa dentro da gente, o que é legal, e às vezes ela acontece por uma situação, né? E você tem que fazer a mudança, sei lá, casou, o mundo do feminino, às vezes a mulher engravida, ou não era bem o que ela queria, e ela começa a sentir, e aí já sente que aquilo vai mudar, enfim. Esse é um primeiro passo que a gente tem que entender em que situação a mudança está acontecendo, porque isso vai fazer uma diferença. Tá? Se a gente fosse pensar assim, puta, vamos tentar fazer esse caminho, né? A primeira coisa que a gente deveria fazer era lidar com esse momento do agora. O que quer dizer lidar com o agora? Então, estou usando aqui sempre o exemplo, estou aqui trabalhando com o Rodrigo e com você, Bruno, e de repente não vou mais trabalhar. E vamos supor que eu, por alguma razão que é minha, eu tenha sentido que eu preciso fazer essa mudança, que vocês não estão lidando bem comigo, não estou feliz, vocês não estão dando reconhecimento, sei lá, qualquer coisa que eu possa pensar. E eu saio e
isso fica, sabe aquela coisa do famoso engasgado? Sim. Que na visão sistêmica, Bruno, você sabe bem, que quando essas coisas não se resolvem, cria uma dinâmica interna vitimização, Uhum. né? É como se eu tivesse tem um algoz que são vocês nem sabem que estão sendo. E eu saio com essa coisa assim meio superior, não expliquei para eles, mas eles não lidavam bem comigo. Então, eu vou seguindo, porque a vida é assim, e eu falo assim, não tem problema, deixa eles para lá, eu vou para o meu novo. E não cuido disso. Aí eu chego nesse novo. Entre essa saída, esse momento de lidar e de chegar nesse novo lugar, deveria ter um processo, o famoso let it go, né? O famoso deixar estar. Eu tenho que deixar ir coisas que muitas vezes eu não deixo, que Uhum. podem ser desse campo que eu falei, Uhum. e pode ser um trabalho que, ou vamos falar assim, é, eu tinha uma posição assim Uhum. muito, né? E estou indo para um outro lugar onde eu vou fazer coisas que não são, que são mais da operação, vamos dizer, para não ficar falando Uhum. de cargo, essa babaquice, mas eu vou ter que mexer muito na operação, e aí, trabalhando com vocês, eu era só o cara da estratégia, né? Uhum. E agora eu vou ter que ser estratégia e um pouco de operação, né? Uhum. Então, eu tenho que deixar aí algumas características do cara de estratégia para eu poder chegar no novo. Porque se eu chegar para fazer operação com, com um aparato de fazer só aquilo que eu fazia na estratégia, não vai dar certo, Uhum. né? Isso para não falar das questões emocionais só, né? Para não Sim. parecer que tudo é isso, né? Então, essa parte, tanto de cuidar do que ficou, e seguir e ver, cara, o que que a gente tem que deixar aí, Uhum. né? Uhum. É, raramente a gente faz, cara. Raramente a gente faz, a não ser que esteja acompanhado para fazer. Ninguém vai fazer isso sozinho. Uhum. Uhum. E é uma coisa, Bruno e Rodrigo, meio assim, é, é quase aquela ideia de que para você entrar no novo, você tem que deixar alguma bagagem embora. Porque você chega no novo com a sua mochila, cara, com as coisas que foram no trabalho anterior, na sua experiência profissional. Você leva coisas também da sua criação, né? Uhum. É natural, a gente vai carregando as coisas, né? Então você chega nesse novo e você também tinha no antigo, só que no novo isso ganha uma força maior. Então Uhum. é como, não posso dar spoiler, porque uma das Uhum. coisas que a gente vai fazer, uma das dinâmicas é parecido com isso que eu vou dizer, mas ele é uma dinâmica da gente soltar mesmo algumas coisas na nossa mente, bom, isso eu não vou precisar levar para o novo, mas é também soltar na nossa impressão, porque eu posso dizer assim, não, agora eu não sou mais o cara da estratégia, também está muito claro, viu, Bruno e Rodrigo, imagina, não tem nada a ver, mas a hora que eu vou para lá, cara, eu já estava acostumado de um jeito, aí eu vou ter que fazer umas coisas que, puta merda, aí eu começo a falar assim, puta, pensar num cara da minha geração, caramba, é todo mundo de gente nova, o pessoal tem o bracinho curto. No meu tempo, quando eu tinha a idade deles, eu Sim. limpava o banheiro, Uhum. lavava a roupa, fazia o trabalho, ainda dava um brilhozinho no carro do patrão e tal. E aí você começa, se você não toma cuidado, trazer um monte de coisas que você não tem muita clareza, mas aquilo acaba vindo, porque o novo requer um desafio mesmo, né? No mínimo, se a gente pensar na questão de grana, vai, para falar uma coisa que ai, não pode falar disso, isso é importantíssimo, né, cara? Aí você percebe que vai ter um vale nisso, né? E aí no novo, de repente, você encontra, o meu caso foi assim, encontrei com um amigo, ele falou, cara, é, eu tive três situações assim que foram marcantes para mim. Um cara que falou assim, ele parecia esses políticos que falam de futebol, né? Ele falou assim, cara, você jogava não sei lá qual era o time do momento, lá vamos dizer, no Palmeiras, né, aqui em Uhum. São Paulo, e agora você tá jogando no 15 de Piracicaba, cara, que É. tipo assim, você deu uma Uhum. caída, Caiu o né? Como é que status. é, né? Aham. Falei, cara, vou fazer o melhor que eu puder no que também respondi assim, não porque eu sou maravilhoso, porque eu falei, pô, puta, né? Aí um outro me falou, cara, uma mudança leva 5 anos. Eu não sei se ele fez algum trabalho aí, ou alguma palestra que o cara falou isso, ele engoliu, cara. Você vai levar 5 anos para se reconstruir.
Pô, não sei de onde ele tirou esse número, né? Mas não foi a melhor coisa que eu quis ouvir. E, e no meu caso ainda aconteceu uma coisa legal, que um cara que era meio estranho, sabe o que que ele fez? Ele me chamou e falou, puta, eu nem tinha montado nenhum portfólio, cara. Ele me conhecia de trabalhar no trabalho anterior. Ele falou, o que que você vai fazer? Eu expliquei. Não sei se eu entendi muito bem, mas faz o seguinte: vem para cá, faz aí uma proposta, me fala quanto você quer ganhar, quantas horas você vai trabalhar de consultor, né? E passa aí, depois eu falo com a irmã dele que cuidava da área comercial, que eu comecei fazendo na área comercial, já trabalho sistêmico, sabe? E, tipo assim, vem aí. Então, foi uma maneira dele, ele me deu uma força, né, cara? Porque ele me deu logo um trabalho logo de cara que eu fiquei todo feliz, né, cara? Sim. Então, me ajudou, assim. Então, todas essas coisas mexem com a gente, né? Estou Uhum. usando a minha experiência, tem pessoas que têm outras. Eu conheço pessoas que saíram de uma grande empresa, foram montar consultoria, por exemplo, né? E permanecem com vontade de voltar para o emprego anterior, Uhum. sabe? Ou foram para um outro lugar e vivem aquele lugar com aquela expectativa das coisas que tinham Uhum. no outro, né, cara? Uhum. É Sim. assim a vida, né? As mulheres me ensinaram que uma das coisas difíceis era casar com o cara viúvo, porque sempre tinha aquela fotinho da ex-mulher, e mesmo que, que ela falasse, convencesse ele um dia de jogar fora aquela foto, nenhuma delas eram terapeutas, as que comentaram esse tipo de coisa comigo, mas dizia assim, cara, a gente tem que suprir uma expectativa que não está clara. Né? Ninguém vai falar Sim. assim, quero que você Uhum. seja igual a minha ex, né? Sim. Mas tem uma coisa por baixo Sim. do tapete, né? Sim. E, e uma coisa de uma etapa quando você está no lugar novo, né? Tem uma sequência que eu faço para a pessoa poder perceber se ela, mesmo que ela fale assim, cara, eu cumpri tá feito para mim, eu já me despedi do outro, tô super bem onde eu tô, tal. Já deixei Mas ir. tem sempre, já deixei tudo, essa história que você falou, não fiz isso, mas mais às vezes as queixas que chegam para mim são aquelas queixas do puta coisa não tá fluindo muito legal, tal. Então você Uhum. faz uma sequenciazinha que faz um check assim com as coisas, né? Uhum. Que é lógico, a pessoa tem que entrar no trabalho e tem que Sim. responder com certeza e com. Eu trabalho muito, Bruno e Rodrigo, com a Senso de não percepção. trazendo as coisas com a Uhum. senso-percepção. Então, eu Ah. trabalho muito nessa. Como é que você percebe isso? As pessoas falam, Uhum. é difícil, eu não mudo o corpo. Não é. Se você sabe fazer a pergunta, não é. Se você vai Sim. falar, como é que isso está no seu corpo? O cara não vai. Como assim, como é que está no meu corpo? Uhum. Mas se você souber fazer as perguntas, a pessoa vai te responder, né? Uhum. Então, ela tem um mal-estar e às vezes você fala assim, cara, aqui entre nós, só nós dois aqui, era isso mesmo? Era esse mesmo o objetivo? Quer dizer, era a vontade mesmo de falar, Bruno, Rodrigo, vocês não me dão reconhecimento, né? Quer dizer, isso ele não teria contado. Não, eu fui para o novo, que era mais legal do que lá. Aí, no fundo, talvez ele pudesse dizer assim, cara, não. Mas ficou faltando lá, os caras nunca me reconheceram. Aliás, também não estão me Uhum. reconhecendo aqui, porque essa praga parece Uhum. que acontece naquilo Em que. todos os lugares. Como você. Isso que você enxerga, é a tal história que eu falo do Aham. ponto de vista, né? Claro. Se eu vejo em vocês isso, e muito provavelmente eu enxergo isso em outros lugares, porque aquilo Uhum. fica, sabe, Uhum. pairando a minha visão. É uma imagem cristalizada, né? É, é um Uhum. padrão de Padrão. perceber as coisas. E na verdade, quando você vai olhar, são outras coisas que estão faltando. Não são vocês dois, Sim. Sim. exatamente, sabe? Ou não necessariamente são. Então, essa é uma parte. A outra, eu falo muito sobre questões de dúvidas, né? Então, quais são as suas dúvidas? Que no trabalho, estou aqui dando spoiler, estou contando todo o meu trabalho, mas tudo bem, vocês são meus chegados. É, quando a gente tem uma dúvida, numa perspectiva desse olhar sistêmico, na verdade, eu não estou concordando com alguma coisa. E nós todos brasileiros,
diferente de outros povos, e também não quer dizer que eles são melhores. Nosso jeito é dizer assim, Rodrigo, Bruno, eu fiquei com uma dúvida assim se o microfone que eu ia ter um microfone, fiquei com uma dúvida, né? Mas na verdade, eu não estou conseguindo dizer para vocês assim, cara, na verdade, eu não concordei que eu não tenho um microfone bonito que nem vocês têm aí. Eu Sim. também queria ter um microfone bonito, entendeu? Não estou de Uhum. acordo com isso. Aí eu fico com uma dúvida, assim, eu fiquei na dúvida, sabe, se também tinha um microfone para mim, então. Uhum. Então, muitas coisas a gente esconde atrás da dúvida, mas na verdade são coisas que a gente não está concordando, Uhum. né? Tem um não. Isso é um outro, tem um não interno. Isso. Então eu Que não é mudei, explícito. mas não é explícito. Aí eu falo, tem uma dúvida, o lugar também lá, no pessoal de operação, uma dúvida, eles não falaram que não era tanta gente assim, a gente era mais qualificada, eu estou em dúvida se o pessoal é bom. Aí, junto com isso, vem uma coisa de julgamento, que é característica de nós seres humanos. Por mais que a gente quer ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais, Sim. a gente é cheio de julgamento, cara. A gente tem que se rasgar para se transformar, para Uhum. não ter essa bendita história que é uma coisa humana Sim. e que é uma coisa que a gente foi acostumado o tempo Uhum. inteiro. Julgamentos de todas as ordens. E aí, eu não posso dizer, mas eu fico falando assim também, tem um monte de mulher trabalhando lá, é difícil, hein, cara? É difícil lidar com mulher, para o trabalho. Aí eu vou soltando umas coisas que, na verdade, não está muito bom, porque falta um não sei o quê. Tem uns julgamentos internos que não estão claros, que eu não explicito, né? E aí, a solução para isso, além de eu perceber e trabalhar a senso-percepção, então o que acontece com você quando você está percebendo isso? Como é que a gente equilibra isso, né? Como é que cria um reequilíbrio interno entre aquilo que ativa a gente e aquilo que segura no sistema nervoso, né? Uma coisa de funcionar, pelo menos o simpático e o parasimpático, né? Então a gente não fica o tempo inteiro ativado. Então Uhum. trabalha internamente e de repente a gente vai, sabe, acalmando um pouco as minhocas, né? E tem uma parte que tomar consciência disso ajuda a gente a perceber que a gente está nesse lugar mesmo e que a gente não é nenhum ser especial, está fazendo o que todo mundo faz. E aí, no final, vamos dizer assim, a, o pulo do gato, como diriam as pessoas da minha geração, que eu não tenho nenhum problema de falar, você sabe disso, Bruno, não tem frescura, é conseguir trabalhar com a pessoa de verdade o que falta. Uhum. O que está faltando para mim nesse momento. Então, nesse exemplo que eu dei meio bobinho aqui, do que eu estou no novo ainda estou sentindo falta? O que eu não tenho? O que se assimila ao reconhecimento? O que nesse lugar está sendo igualzinho eu achava que não tinha reconhecimento? O que eu estou achando que eu não tenho aqui? Uhum. E às vezes eu acabo descobrindo que está faltando uma coisa para mim que é, cara, assim, vamos supor que eu fosse uma mulher, tá? Isso falando uma coisa que acontece bastante. Na verdade, quando eu mudei, as coisas estavam do jeito em casa. Aí o Oswaldo, né, eu sou a Oswalda, o Oswaldo, na verdade, perdeu o trabalho. E quando eu fiz a mudança, cara, eu, além de tudo, tive que carregar uma conta que a gente fazia junto. O mundo de hoje é assim, né? O mundo dos nossos pais, avós de vocês. É, o homem alfa lá é que comandava tudo na casa, a mulher. Hoje os casais juntam renda, né, Claro. para viver. Normal, comum hoje, já de bastante tempo para cá. E aí, cara, eu tô nesse negócio novo, cheio de achar um monte de coisa, mas na verdade o que está faltando é que o Oswaldinho faz um ano e meio nessa mudança aqui, e até agora não aconteceu nada, eu não sei o que vai acontecer com a nossa vida. Então tá faltando uma coisa, ou é uma coisa muito objetiva e clara, como isso que eu estou falando, ou às vezes é que, na verdade, no trabalho eu sempre tenho uma sensação de que eu preciso de mais aplauso do que o mundo pode dar para a gente, né? Uhum. Então eu sempre tenho uma expectativa, não porque eu sou uma pessoa, não porque mas porque isso está em mim.
Eu fui acostumado. Uhum. Minha mãe sempre falava lá quando eu era pequenininho que eu era um cara especial. Sei lá, tô brincando agora, Uhum. mas Sim. vocês entendem o que eu tô Falta uma dizendo, né? aprovação, por exemplo, né? Claro. Essa aprovação não chega. Não chega. E essa aprovação não tem mais sentido no agora, ela tem Claro. sentido em outro lugar, né? Sim. Faltou, sei lá, entendeu? Uhum. Então essa juntei com coisas práticas, coisas emocionais, coisas de senso-percepção, porque isso tudo faz parte dessa jornada, né? Uhum. E essas etapas, a gente percebe aonde está faltando, que etapa eu pulei, porque se eu pulo surgiu uma mudança e tô no novo e passei por esses dois processos, cara, Uhum. não vai dar certo. Eu posso até fluir, mas vai ficar uma coisa dentro de mim e a minha performance não vai ser a mesma, porque eu vou estar com parte do meu HD ocupada com uma coisa que eu nem sei que é um ponto cego, na verdade, Uhum. né? E então, muitas vezes, nesses anos que eu fui fazendo outras coisas para preparar o workshop com as etapas, eu percebo que, às vezes, a gente percebendo onde está, a gente pode voltar e fazer. Uhum. Sabe? E, lógico, com trabalho, acompanhado com alguém, mas eu posso voltar e fazer, né? Uhum. Posso trabalhar isso internamente, é uma coisa rápida, fácil. Nesse evento de um dia, porque é mais uma vivência, porque ninguém vai sair terapeuta de mudança, não é essa a ideia, Uhum. é uma vivência mesmo. Eu posso perceber alguns pontos que eu estou e trabalhar em seguida, falar, pô, tem isso, realmente eu não estou considerando. Mas eu ter sido mandado embora daquela grande. Vou falar uma coisa que nem vai achar mais ninguém agora nesse mundo, né? Porque isso já é uma coisa muito antiga. Não falando nem do banco que foi. Durante muito tempo, ocorreram muitas fusões de banco. Vocês pegaram essa época. Sim. Uhum. Banco tal comprou o banco Y e tal. E muitas vezes no final, houveram compras de bancos grandes, não eram até bancos estatais grandes, né? Eu acho que, Uhum. tirando, acho que alguns bancos estatais, um que eu me lembro é o do Ceará, ainda existe, o resto foi vendido de alguma maneira, porque estava Sim. tudo meio quebrado. Mas eram status, esses bancos estaduais eram status, né? Tinham até que, aqui em São Paulo, que nem era o Banespa, né? O grande banco estadual, era uma Caixa Econômica de São Paulo, nossa Caixa de São Paulo, assim, eu até tive conta, né, em 1327, quando o Brasil chegou, um pouco antes do Cabral chegar aqui, eu tive conta nesse banco, era um banco com statinhos, assim, de bacaninha e tal, e foi um dos que foram engolidos. Então, o bancário de lá, ele tinha um Uma statusinho importância, bacana, entendeu? sim. A importância, ganhava mais ou menos um pouquinho melhorzinho do que o outro, era melhor do que trabalhar no outro, então, mas os bancos foram crescendo, tá? O mercado também não vale a pena dizer. Mas quando havia compra, eu ficava com uma ilusão de que eu era tão competente que eu ia ser engolido pelo processo novo, porque o mundo ia me querer. Mas não era o que acontecia via de regra. Grande parte, mais cedo ou mais tarde, eu dançaria, entendeu? Porque Uhum. quem compra impõe aquele negócio novo e vai falar Uhum. assim: quanto ganha o Oswaldinho aqui? 500. Todo mundo que faz o que ele ganha 450. Não dá para baixar para 400. É impossível. Então, adeus, Oswaldo. Uhum. Não, mas ele é bacaninha, tem um negócio que ele Uhum. comprou aí tá fazendo podcast lá com os amigos, e tal. Ninguém quer saber disso, né? Vou Uhum. dançar. Uhum. Então, essa reposição não era simples, né? E ficava uma coisa, sabe, assim. Uhum. Um E eu falava, ressentimento. não, tudo bem, sei lá, tem um monte de Sim. coisa, né, Bruno, Sim. que vai para o campo do emocional, Uhum. até para o campo fisiológico, né? Eu Sim. fico muito mais ligado nessas coisas que são dentro da nossa própria fisiologia, Sim. sabe? Uhum. Uhum. E a gente, quando pensa na questão mais emocional. Não, isso não foi um tempo assim, mas ó, isso já passou, não tem nenhum problema. Fiquei chateado mesmo, sabe? Assim, mas tudo bem. Tudo bem, né? Quando você vai perceber, às vezes, não é sempre, isso ficou uma coisa mais forte do que simplesmente Uhum. ter sido uma coisa que me deixou triste, porque blá, 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 entendeu? Às vezes Uhum. fica uma coisa maior. E se
isso não tem um caminhar mais fluido, a mudança ela fica como se fosse uma coisa capenga, né? Uhum. Uhum. Então, mudar na vida profissional, ou esses processos de conflituosos, eles são sempre temas que estão presentes. E essa forma da maneira como eu estou explicando a mudança, ela é um processo de conflito interno. Porque muitas vezes eu nem sei direito que eu estou com esse conflito com o eu Uhum. lá do banco, entendeu? Uhum. Ainda já passou muito tempo e é muito raro você, como eu, passei por muitas coisas, né? Por conta de ter muito tempo com o pé aqui nessa terra, vi muitas coisas mudando, né? Se a gente pegar os últimos, cara, os últimos 40 anos que eu estava trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas vamos dizer, trabalhando já em empresa, já num lugar sem ser aquele o office boy, o cara que estava mais fazendo uma operação, eu vi muitas coisas mudarem, né? E não raro você encontrava um cara depois de um tempo e ele ainda estava, sabe, parado lá naquela coisa lá de trás. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com a sistêmica. Uhum. Como tinha pessoas que parece que ela ficou na linha do tempo, sabe? Uhum. Uhum. Ficou lá, né? E não conseguiu sair daquilo, né? Uhum. Porque provavelmente aquilo para ela foi demais, né? Uhum. Foi muito Uhum. mal cuidado e a pessoa. Então, não estou generalizando, mas de uma maneira, lógico que tem os casos mais graves, mas de uma maneira geral, é legal a gente aprender o que acontece no processo da mudança, o que pode a gente aprender e vivenciar para a gente ver se esse mapinha geral, aonde ele se encaixa comigo, que pode ser diferente de você ou pode ser diferente de você, Bruno. Uhum. Não precisa ser a mesma coisa, não precisa ser uma formulinha. Uhum. Mas é legal dar uma olhada nessa coisa assim, qual foi a mudança que eu fiz em algum momento em que, na verdade, alguma coisa não rolou exatamente como eu queria, né? Uhum. Revisitar isso pode trazer algumas ideias boas para a gente, ou, como vocês disseram, está iniciando o ano, eu estou com esse projeto bacana de mudar, o que eu posso cuidar? Cara, é como se vão comprar um carro novo usado, né? O que eu posso. Alguém me dá a dica assim, vai lá e vê se o câmbio tá bom, Uhum. Uhum. se o óleo foi trocado, né? Quer dizer, aqui eu imagino que se a gente consegue falar, bom, é bom eu cuidar dessas 4 etapas. Não estamos falando de 200 coisas, sabe? São Uhum. 4 partezinhas. Quem sabe se eu olhar para isso com mais Uhum. cuidado, com mais dedicação, eu faço uma coisa que dentro de mim faça mais sentido e a mudança seja mudar de verdade para uma coisa, né, Bruno? E não é mudar porque, na verdade, eu estou resolvendo um problema que não tem nada a ver com isso. E a Uhum. gente, Rodrigo, eu não sei o quanto você conhece do trabalho que o Uhum. Bruno conhece, né, das questões transgeracionais, essas questões que a constelação mostra muito. Uhum. Tem vezes que a gente está fazendo um negócio que nem é pra gente. Uhum. Quando a gente vai ver, é para resolver Uhum. uma história que você nem sabe, cara. Meu avô mudou, aí eu estou fazendo um negócio aqui na idade dele, Uhum. foi um impulso, não é? É Sim, maluco sim. isso. Uhum. É maluco, né? Então não estou nem entrando nessas Uhum. coisas que são mais Sim, ponto cego ainda, né? sim. Estou dizendo aqui na nossa própria vida, não desconsiderando que, de repente, além de tudo, você está fazendo um negócio que não tem nenhum sentido no Uhum. aqui e no agora, mas ele tem sentido em algum lugar, Uhum. ou Uhum. para alguém, né? Exato. Uhum. Uhum. É muito. Eu Sim. sou apaixonado, vocês vão ver que se eu ficar falando aqui, Uhum. vocês vão ter que me expulsar aqui. E eu acho que a ideia sempre é, dentro desse trabalho e do nosso trabalho aqui também, que de alguma forma tem semelhanças, né? É tentar resgatar essa pessoa, já que ela vem com essa vontade ou com esse movimento de mudar, né? Trazer ela para o lugar dela, né? Ou para Sim, a expressão genuína dela, né? E, claro, desfazendo aí alguns contratos ou alguns traumas ou algumas concepções errôneas da vida, né? Que levaram ela a cumprir um papel que não era dela, vamos dizer assim, né? sim. Por muito tempo. E eu acho que realmente é um trabalho bem importante tudo esse, né?
E eu fico feliz de ouvir que tu foi criando um método, né? Para ajudar a pessoa a caminhar nisso, né? De uma forma mais estruturada. Eu É fiquei. legal porque são passos, né? Porque senão, na verdade, a gente precisa se diferenciar disso, né? Que tu tá lembrando agora uma coisa, Uhum, como se a gente pudesse se diferenciar. E se não tem alguma coisa que a gente possa seguir como uns passinhos, fica mais difícil, porque senão fica tudo muito intangível, sabe? sim. O detalhe dessas coisas, né, é que fica uma coisa que fica sem tangibilidade. E aí é difícil da gente. Uhum, Aí é mais fácil dizer, cara, puta viagem, deixa isso pra lá, né? Hum. Mas você lembrou bem, é como se a gente precisa, para achar a nossa essência, quem a gente é de verdade, precisa tirar essas é, diferenciar essas coisas que, por alguma uhum, maneira, se encaixaram como se fosse a gente, né? E de repente não é, sim, sim. sabe? Eu não sou só o cara que fiquei para fazer o meu trabalho, eu fiquei magoado com aquilo que aconteceu, cara. Eu não sou só esse cara, Uhum. né? Eu não sou só isso, né? Eu sou outras coisas também, né? Então, na minha essência, o que que eu quero fazer, na verdade, né? E como a gente vai chegando realmente no caminho da vida numa certa idade, é comum demais você ver, né? Todo mundo aí around de 40, 40 e poucos anos, homens, mulheres, que começam a ter um impulso mais de fazer uma coisa que tenha mais sentido, que, sabe, que lógico que quando o cara tá com o bolso cheio é mais fácil dar essa viajada, né? Uhum, Mas mesmo assim, quando não é bem esse o caso, tem um impulso de fazer algumas coisas diferentes e então quanto mais a gente está na nossa própria essência, né, com essa conexão da gente com o pé no chão e com as coisas que a gente tem vontade de fazer, com seja lá o que a gente, como é que a gente chama isso do universo, o nome que a gente queira dar, é melhor, né, cara? Se sim. a gente pode tirar essas coisas que realmente, Uhum, né, estão aqui grudadas e que talvez não tenha mais sentido para a gente poder fazer as mudanças mais coerentes, né, com Sim, aquilo que a gente realmente quer, se a gente sabe realmente o que a gente quer, né? sim. uhum, Então, essa coisa, por exemplo, de ter pensado num caminho assim, foi anos e anos tentando fazer as coisas de uma maneira assim que você explica aí, parece que você está sempre querendo criar um facilitador para alguma coisa, né? Um cara que vai cuidar dos outros e aquilo fica sempre uma coisa muito emocional, né? Eu adorei o processo do trabalho transgeracional quando ele se grudou, né? Quando houve essa coisa de encontrar, que não é de agora, isso já acontece há bastante tempo. O Bruno é um cara que veio também desse lugar, e pelo visto você também, de grudar com as questões é, biológicas mesmo, né? Essas questões da nossa estrutura, uhum, não só uhum. do emocional também faz parte, mas não é Sim, só isso, né? sim, Uhum. sim, sim. Então, Quando tu fala isso, tu tá se referindo mais a uma questão celular mesmo, assim? Uma memória celular? cara, Quando tu fala em estrutural? eu acho que essas estruturas, né? Quando eu comecei a trabalhar, isso não tinha muita clareza assim, né? Estou falando de Uhum, 2000, por exemplo, né? sim. Parecia uma conversa meio assim, mas hoje é dito no trabalho por conta das neurociências, não vou nem chamar a neurociência, né? Sim, sim. Que essas memórias, né? Os meus olhos azuis, por exemplo. Aham, Meu pai tinha olhos verdes, cara. Uhum. Eu até achava ruim que a gente não tinha. A minha irmã, por exemplo, ficou muito brava porque a gente herdou essa parte dos olhos castanhos da nossa mãe, né? E Uhum. os meus ainda são meio castanhos mais claros, dela é um castanho mesmo, igual a linha portuguesa da minha mãe, né? Os olhos, o cabelo, a cor de pele, algumas coisas que os médicos veem, né? Vou lá no médico, falo que tô assim, tô assim, calma. Seu pai está vivo ou não? Do que ele morreu? Do que a sua mãe morreu? Ele faz uma anamnese, né? uhum, É melhor se todo mundo morreu do coração, é melhor começar cuidando do seu coração. Fora essas coisas que são mais conhecidas, a gente herda, cara, dito pelos processos que falam disso claramente. Pensamento, sentimento e emoção das gerações passadas. Em alguns livros que eu li, são 7 gerações. Eu nem falo isso, porque 7 parece um número cabalístico, aí o cara acha que eu estou falando de outra coisa, né? Que 7 é um número cabalístico. Mas essas coisas são heranças que vêm. Por quê? Porque, vamos pegar dos nossos bisa para cá, né?
eles ensinaram os nossos avós a ser de uma maneira, a ter uma forma de pensar, o que que era certo, o que que era errado, que o mundo era mais azul, ou mais vermelho, mais cor de vinho, mais preto, ou mais amarelo, né, com as camisetas que a gente tá. E isso foi passado para os nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para a gente. A gente sabe muito, já depois que a gente fica adulto, como não é simples mesmo a gente mudar esses padrões que a família impõe, né? A gente tem que ficar meio outside, né, se a gente faz Uhum, isso. uhum, Então tem uma coisa do movimento, mas também tem essa coisa que você fala, que está presente eu não sei se na célula, eu já não tenho esse conhecimento, mas uhum. muito na nossa musculatura, na Sim. nossa estrutura, No isso tem sistema mesmo, nervoso, sabe? no sistema Uhum. nervoso autônomo É. mesmo, né? Total, aí total, entendeu? Uhum. Então, Essa não memória tem mesmo. jeito, cara. É uma memória. Às vezes Uhum, uhum, eu vejo é, coisas que eu sinto, eu convivi muito próximo com a minha mãe por conta da minha história familiar, né? E com a minha avó, mãe do meu pai, né? É, então, na minha avó, mãe do meu pai, eu posso reconhecer muitas coisas que deveriam ter nele. Então, eu tenho, às vezes, reações que eu via na minha mãe, que era, assim, muito, assim, de acontecer uma coisa, tum, já dá um emocional imediato. Cara, eu faço trabalho pessoal há anos para isso acalmar dentro de mim, porque é impressionante, cara. Uhum. É impressionante. Acontece imediatamente, já vem uma coisa que eu sei que foi o que levou a minha mãe embora tão cedo, assim, porque era uma coisa que já logo subia, uma intensidade Uhum. o coração e tudo mais. Eu vi acontecer com ela, entendeu? E não adianta eu falar assim, não vou fazer isso porque eu vou morrer, né? Cara, se eu tô distraído, isso acontece, e às vezes, mesmo não estando distraído, isso acontece. O que muda é que quando pega demais, eu vou buscar ajuda para. Quer dizer, eu faço ajuda sistemática, né? Mas é impressionante como o sistema nervoso funciona de uma maneira que a gente copia mesmo, né? Porra, copiar esse tipo de coisa é meio interessante, né? Mas é uhum, assim que é, uhum, né? Então, uhum. isso sou eu também. Eu não deixo de ser essa pessoa. Sim. Mas, na essência, eu não sou esse cara. Se Uhum, alguém, por exemplo, convive comigo, vai dizer uma coisa assim, cara, você é praticamente um chinês, né, cara? Uma tranquilidade, eu ponho a bolinha no chão, eu sou um cara mesmo que mediu bem as coisas, mas há um custo que as pessoas não percebem, Uhum. né? Então, na minha essência, eu quero continuar sendo esse cara, mas eu não quero morrer por causa disso, né? Quero permanecer aqui mais um uhum, pouquinho aqui para uhum. fazer mais podcasts aí com vocês, pelo menos. Sim. Legal. Não, não sei se te respondi, Rodrigo, que eu Aham, acabei sim. falando de um Sim, monte de sim. coisa, Sim, sim. mas é isso. O Uhum. sistema nervoso É. autônomo é campeão. Eu uso muito assim para os meus clientes. Hashtag, eu Uhum. falo, não esquece, hashtag quem manda é o Uhum. sistema nervoso. É. Uhum. E tem que acostumar mesmo o cliente de empresa, mas não adianta, cara. Porque aí eu fui na reunião, não consegui fazer. Cara, hashtag quem manda é o Uhum. sistema nervoso. Não adianta você Sim. sair de casa Sim. preparadinho e se você não tiver com essa outra parte na presença, vai acontecer que vai Uhum. vir uma coisa, vai pronta, vai te gatilhar, Sim. pronto, já foi de É. ser antes que você percebesse, você já dançou. Uhum. Ah, É a parte autônoma mesmo, instintiva que atua, né? Que tem muita relação com o início da vida mesmo, né? Com a amígdala cerebral, com todo esse desenvolvimento, que tem muito mais realmente presença e impacto, né? Nas coisas que a gente cocria, né? Como tu mesmo disse, vou sair desse lugar, vou lá, é a mesma situação, vou lá naquele outro, é a mesma situação. Então, isso tá muito profundo mesmo, né? Essa memória e esse campo de é, magnetização e de atração, né? é incrível, né? É. E como nesse trabalho que a Gláucia, essa metodologia que ela conduz, né? É, um das cinco etapas, são módulos, né, que ela faz, tem uma parte que são essas informações que vêm não só durante a gestação, mas até antes disso, né? Uhum, Uhum. uhum, Como é que as coisas aconteceram. uhum, E eu tive.
nessas coisas de estudo com as coisas das constelações. Teve uma época que eu fui fazer um workshop lá na Áustria, que tinha um cara que era um africano que conhecia o trabalho das constelações, mas que ele trabalhava com umas outras coisas, né? E, e ele contou algumas coisas de como eram as coisas dos antepassados lá deles. Então ele contou que dentro de algumas, não era tribo, eles usam outro nome, né? Mas enfim, dos Dos grupos povos, lá, né? né? Dos grupos Dos povos. povos que tinham. Então, muitas vezes, assim, em alguns casos, a menina, quando ela tem vontade de ser mãe, de engravidar, na filosofia deles, não era uma crença, era uma filosofia. A partir dali, aquele primeiro filho está herdando tudo aquilo, entendeu? O desejo, a vontade de que fosse de um jeito, a alegria. E quanto mais aquilo se casar com, se encaixar com a realidade, legal, né? Mas às vezes encontrou o cara que não era bem o que ela queria, ou foi forçada, né? Pensando nessas coisas mais antigas. E aí o cara não era exatamente o que ela imaginou, aí tudo isso vai para a criança. Uhum. Né? Aí não tem jeito. Aí deveria ser só aquela coisa feliz, né? Uhum, uhum, E, 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 e herda essas coisas, né, cara? Que você às vezes percebe, né? Eu perdi uma, uma coisa dentro da nossa família, assim, uma tia, que é irmã do meu pai, muito jovem. E eu ia muito ao cemitério com a minha avó, né, que convocava um dos netos. Eu era o mais novo e o mais bobinho, e ainda gostava que depois eu podia comer um macarrão especial e ela me dava um pedacinho de chocolate, porque eu fazia companhia para ela para ir lá, e ela fazia uma coisa 1960. E depois eu entendi o que que aconteceu, por que que ela faleceu tão cedo, e eu fui, sei lá, essa história da família, de ninguém mais queria cuidar lá das coisas do lugar, aí me deram lá a chave, aí fui lá, falei, deixa eu ir lá, porque de repente eu chego lá, não existe mais, né? Roubaram todo mundo e tal, ou alguém morre, alguém vai me ligar para dizer, não, é ele que Uhum. tá lá com... Enfim, eu fui lá olhar, e cara, tinham roubado tudo realmente, mas tinha ficado a data do falecimento dela, cara, ela morreu exatamente 3 meses antes, 3 meses antes mesmo, no dia, 3 meses, inclusive o dia do meu nascimento, 3 meses antes. Uma morte totalmente. Então você imagina, para minha mãe, o final da gravidez, era uma pessoa importantíssima para ela, uma puta tristeza que foi, né, cara? Então é óbvio que algumas coisas disso Uhum. vão estar em mim. Não tem como não ser assim, né? uhum, uhum, Uhum. Então, é, tem tudo isso, né? E esse trabalho, por exemplo, mostra como você pode perceber isso e como você pode trabalhar de novo para que essas estruturas possam ir se diferenciando, porque é muito bacana tudo isso, né? Assim, que você possa, inclusive, ter essa oportunidade hoje de estar falando isso até nesses ambientes, né? Para a uhum, profissão, para a mudança, que as pessoas entendam que isso é assim, não tem jeito, né? Não foi a gente que está uhum, trazendo isso como se fosse arrumar problema, já não basta os que a gente tem, né? Mas é bacana conhecer como isso funciona e eu fiquei feliz realmente de poder ter podido fazer uma coisa simples. Eu sou do cara da simplicidade, eu não sou um cara com muitas histórias para mim. Se a gente consegue andar nesses 4 passos e fazer esse final, essa sequência de 3 coisas que faz esse checklist, o que eu tenho visto ao longo do tempo é que, sabe, traz um respiro que a gente nem sabia que não tinha. Uhum. Sabe? Tira uma pressão que a gente está no novo e a gente sozinho às vezes fica pensando, cara, mas tá tudo tão bem, né? E por que que, por que que não, né? Uhum. Por que Uhum. que não? Mas a gente vai uhum, tocando, né? Sim. Como como diz, né? Eu assisti a entrevista de um artista aí desses de cinema famoso, não era nem o Robin Williams que passou por isso pela questão
pessoal, né, antes de morrer, mas eu estava assistindo uma entrevista de um outro artista, o Jim Carrey, eu acho que é um cara que era humorista, né? Uhum. Falando da vida dele, né? Por ele ter passado por um processo depressivo. Ele falou, cara, você chega uma hora que você fala, não tem mais graça, né? Sei lá, não é mais isso. Eu não tenho mais prazer em certas coisas. Quer dizer, é um negócio que não tá tudo maravilhoso, né? Mas eu não consigo Uhum. tomar esse maravilhoso que tá, né? Tô aqui exagerando num processo, essa Uhum. é um negócio que não é simples, não tô, né? Sim, sim. Mas às vezes você não está num processo depressivo, mas você está dentro de uma cadeia, de uma coisa que está tudo legal, mas aí não dá nem para você dizer para a pessoa que está do teu lado, né? Dizer, cara, mas não tá tudo tão legal, eu não tô tão legal assim. Você vai tocando, a vida vai caminhando, né? E às vezes você pode dar mais um passo na direção de algo novo mesmo, que tem a ver com a sua própria essência, né? Que seja aquilo que realmente você quer, né? E aí você fica paralisado porque não dá nem para dizer que não tá bom. Uhum. Não tem como contar para ninguém que não tá bom, que Sim, tem outras coisas que estão funcionando. Então é isso. Enfim, sim, respondi, né? Falei um monte de coisa. Você fez uma pergunta, Bruno, eu Ótimo. respondi um monte de coisa. sim, eu Dei o tava. caminho, dei o caminho, já expliquei, já vamos fazer workshop mais, vocês mostrem para todo mundo, tá tudo certo. Não, mas é o importante que. Porque acho que tem duas coisas, né? Uma que eu fiquei pensando enquanto tu falava, também que é essa sensação de que a vida é que tem uma linha do tempo e parece que as coisas supostamente vão acontecendo e aconteceram lá. É, é difícil, apesar de ser tão claro e óbvio, essa relação que o que aconteceu foi comigo. E ou aquilo foi integrado no meu sistema e cria um espaço para o novo, ou aquilo fica se repetindo. E aí, mas como a gente tem uma sensação de que a vida é uma linha do tempo, parece que aconteceu lá, entende? E não que aquilo integrou aqui ou se repete aqui. Então, essa diferenciação entre tu, como ser que viveu e que está repetindo ou abrindo espaço para o novo, é algo muito simples, mas como a gente vive pensando o tempo como uma linha, não é simples, entende? Complica a simplicidade. Complica a simplicidade. Então, o ponto é bom que a gente olhe a vida como uma linha do tempo, mas se dê conta de que se eu olhar numa linha do tempo, eu preciso no mínimo perguntar: isso que eu vivi aqui, isso aqui, tá tudo integrado ou tem algo que vai se repetir? Porque basicamente a gente vai viver essas duas experiências se a gente for simplificar mais. Ou tu tá repetindo, ou tu tá experimentando algo novo porque tem algo já integrado, né? Então eu tava vendo o teu trabalho, esses passos, de alguma forma começa com um processo de reconhecer para poder integrar e abrir espaço para algo novo poder de fato acontecer, né? Então, estou mapeando assim de uma forma distante, né? Sim, E simples, porque basicamente porque acontece é nas essa coisas. simplicidade. Uhum, Aliás, o nome até é esse, integrar para mudar. uhum, Essa é uma arquitetura, na verdade, da mudança. uhum, O título de tudo que o que eu vou fazer no dia 2 é esse, integrar para mudar. Porque se a gente não faz isso, a gente quebra essa simplicidade. uhum, Porque o integrar, muitas vezes, se a gente fala muito como se fosse o mundo pensando nessas questões do emocional, o integrar nem sempre é resolver. Tem coisas que estão numa linha que não tem, mas a gente fala, cara, realmente eu fiquei com uhum, os dois lá. uhum, uhum, Não gostei do que aconteceu no final com o Rodrigo e com o Bruno. uhum. E aí, Cara, e aí então. quando eu expresso, eu consigo É, trazer uma descarga e essa descarga integra o processo. é, e talvez a integração vá um passo adiante, né? Como as questões de quem lida com traumas com criança consegue perceber isso legal. O integrar também é dizer, cara, que experiência eu trouxe de lá?
eu acabo não tomando isso, Sim. né? Por que que isso chegou nesse lugar? Por que que nenhum do tempo eu fiz, né? Por que que isso teve que chegar nesse ponto, né? Uhum. Então tem uma experiência que você também pode integrar em você para dizer, é, enfim, Uhum. Uhum. estou tomando isso, estou tomando a experiência que não foi boa, estou tomando no sentido de integrar, né? Uhum. Uhum. Inclusive, qual é a experiência? Uhum. Qual é, vamos dizer assim, a responsabilidade da minha parte disso ter chegado nesse ponto? Tem uma parte que é minha, cara, Uhum. né? Porque a gente, além de pôr essa coisa como se fossem coisas separadas, né, nessa linha do tempo que você muito bem lembrou, né? Ainda tem uma coisa que a gente sempre acha que a gente é a parte das coisas que acontecem com a gente. Não é, a gente faz parte integrante, né, cara? Uhum. Não faz Uhum. mal, não Uhum. é se, não fiz, tal. Realmente, o que que pode ser diferente nesse padrão de hoje, né? Que eu Uhum. posso, é uma maneira, será a minha pergunta, que também não é uma maneira de integrar quando você traz isso para essa linha do tempo agora e dizer, cara, o que que eu posso fazer diferente aqui para que esse padrão não se repita? Uhum. Porque está começando a se repetir. Uhum. Eu de novo, mas eu não consigo falar com o Bruno da vez agora, porque o cara é muito ocupado. Eu vou achar 10.000 motivos. Porque como está no agora, eu consigo lembrar dos motivos, né? Porque eles estão acontecendo agora. Uhum. Eu não vou lembrar o porquê que quando eu sentava numa reunião com o Bruno, com o Rodrigo, as coisas não rolavam. Mas tinham coisas muito parecidas com essa que eu vou dizer hoje. Ah, não Uhum. dá tempo, a gente não consegue se encontrar, não tem o fórum adequado, blá, 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 entendeu? E aí a gente Uhum. tem essa última coisa que eu acabei não falando, essa coisa que é importante, que eu acabei não falando na explicação, que é o ambiente, o tal do contexto. A gente esquece do contexto, Uhum. Uhum. onde aquilo aconteceu. E essa é uma outra coisa que, nessa linha do tempo, ela se desaparece. Uhum. Porque quando a gente vai fazer explicar o contexto do tempo que eu trabalhei aí, será que o contexto era esse mesmo ou é um contexto que eu estou aqui na minha cabeça agora Uhum. fazendo um mix, né? Então, é isso, Uhum. Bruno, o que você lembrou. Se a gente não faz de uma maneira mais simples, tem um monte de coisas que vão se colocando e cada coisa que entra complica a solução, porque é mais uma coisa para cuidar. E de repente, se a gente vai meio nessa linha de que, como você explicou, sabe, é entender que isso está em momentos diferentes, mas que eu estou carregando isso no hoje, fica mais simplificado no sentido de olhar para as coisas como elas são. Porque senão a gente fica pondo, mas tem mais isso, tem mais isso. Mas tem o cara que não sei o que. Não, a camisa dele era amarela, ele não gosta. Uhum. Aí a gente, sem querer, vai Uhum. fazendo um movimento de trazer a tal história de criar, essa palavra, né, criar complexidade para algo simples, que eu prefiro dizer, começa a complicar o que é simples, mas a complexidade no sentido de cada elemento que você põe nesse, porque isso é um sistema vivo. A nosso sistema de mudar na vida, ele é vivo e é quase meio à parte da gente, se a gente bobear. É uma coisa que é viva, que ela tem vida própria, né? Uhum. E se você vai pondo cada elemento que você põe, vai criando mais complexidade nesse elemento vivo, né? Então Sim. você tem que Uhum. enxugar e tentar fazer como você falou, Rodrigo, de Uhum. olhar de um outro prisma, né? Para Uhum. poder Uhum. dizer, cara, se eu olhar por esse caminho e caminhar nesse caminho, talvez eu encontre outras formas de fazer uma sequência com isso. Eu tenho certeza que deve existir e espero que as pessoas se animem com isso e possam trazer suas contribuições também Uhum. daquilo do seu trabalho para dizer, é muito bacana que outros saberes possam em chegando nessa conclusão que eu cheguei a essa altura da minha vida, que o tempo inteiro a gente está mudando, tem um desejo na gente, porque, de alguma maneira, o futuro, né, o- tem um futuro se apresentando o tempo inteiro. O que não fui nem eu quem pensou isso a primeira vez, eu ouvi isso com os autores do livro da Teoria U, né?
Otto Schenner falava muito isso, um deles, né? O que ficou mais famoso de todos, ou mais conhecido, que tem esse futuro iminente que está acontecendo aqui agora, com o que a gente está fazendo. Como é que surgiu isso, Bruno? Foi um negócio. O último capítulo foi papum pum pum, né? Uhum. Desse nosso encontro aqui com os três, e que estou conhecendo uma pessoa nova. Há algo que pode estar acontecendo aqui que a gente não sabe. Então, para não falar dessas coisas, vamos pensar assim. A coisa que está na moda falar, e eu tenho assistido tantas pessoas com muita competência dizer isso, né? Como é que a inteligência artificial vai interferir na nossa vida? Eu não sei como é, mas o fato é que ela está aí, cara. Ela faz parte desse futuro que já está, Uhum. né? É a mesma coisa de eu chegar em alguns lugares para trabalhar e a pessoa ter uma certa dificuldade com algumas ferramentas, né? Do mundo. Não tem como, cara, você. Não dá para virar e dizer, ou então para falar uma outra coisa, mas ainda mais estranha, né? Cara, a gente trabalha com um monte de gente jovem. Cara, os caras velhos estão morrendo, cara. Você vai trabalhar com os caras jovens mesmo, não tem. Se você não sabe, essa é uma coisa que você tem que ir trazendo, porque essa é uma mudança. É uma mudança que é inexorável, cara. Os caras mais velhos, aqueles que você achava que eram os caras que eram 100%, estão morrendo, cara, e vão morrer nos próximos 20 anos, e você vai lidar com outro tipo de gente. Se você acha que todo cara jovem é assim, será que você está sendo verdadeiro ou preconceituoso, né? Você está se abrindo para esse futuro que está aí, cara. Não é nem iminente, ele é iminente também, mas é inexorável, ainda ganha mais esse carimbo, cara, que não tem jeito, né? É, então, tem essa coisa que o futuro, ele está lá, e a gente está indo na direção dele, quer queiramos ou não. E ele traz mudanças. Bruno, você teve na Alemanha, você contou aí no começo, né? Uhum. É, você foi num país que não tinha inflação, Uhum. né? Alemanha, Uhum. Áustria. Bom, a Europa, de um modo geral, não tinha, né? Uhum. As coisas não estão bem assim lá, Uhum. hoje, né? Sim. E é uma coisa que é inevitável, que vai estar acontecendo. Sei lá, tem um amigo aqui que é vizinho, que é espanhol, foi lá no final do ano e me contou que os caras não sabem nem lidar com isso, né? O cara tinha lá aqueles 2.000 euros que ele ganhava por mês e a vida dele estava naquilo. Então, agora tem umas coisas que mudam, o cara não sabe como lidar, porque foram anos, uma, duas, três gerações que viveram isso. Agora, o que está acontecendo e o que parece que está se criando dentro do mundo, por exemplo, na Europa, para falar esse aspecto dos preços, não vai mudar tão cedo, porque tem um monte de coisa acontecendo que vai contra isso. A guerra, as guerras agora, né? E o movimento de China, tudo isso está chegando, né? Uhum. Está chegando e não muda. Esse é um futuro que não adianta a pessoa virar o olho e falar assim, não, 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 não é bem assim, não é bem assim. Isso vai. Então, aí não é uma mudança da profissão, mas é uma mudança interna, né? Para olhar para as coisas. Para falar de coisas simples, que não tem nem a ver com essa complexidade toda de mudar a carreira e tal. Sim. Quer queiramos ou não, o futuro iminente está se apresentando e não tem só coisa ruim, né, cara? Tem coisas boas. Uhum. Tem coisas boas. É, alguém que encontre vocês aí num trabalho como esse que vocês façam e que tem, né, pode daí surgir outras coisas, vocês podem estar fazendo isso aqui, aí é convidado, traz aí um cara, por exemplo, um expert disso que é lá dos Estados Unidos ou da Áustria, já traz uma Uhum. outra coisa, já traz um outro, daqui a pouco vocês estão aparecendo. A gente não sabe, né, cara? Uhum. Sim. Não sabe como é que as coisas vão. Só Uhum. que a gente tem que estar olhando e quanto mais
a gente está mais perto da nossa essência, parece, e sei que isso também parece uma conversa meio estranha, mas parece que as coisas se convergem para uma coisa bacana, né? Sim. É uma parte estranha da vida, eu não sei explicar o porquê, mas parece que isso é assim que tem funcionado. Então, se eu sei, agora entramos num momento filosófico aqui da coisa, né? Mas se eu sei, tô mais ligado naquilo que eu quero, tal, parece que eu enxergo alguma coisa que eu não estava enxergando quando não. Para não dizer que o mundo conspira, o universo conspira ao meu favor, para não falar uma coisa que eu não tenho certeza disso. Sim, Mas parece que a gente enxerga sim, diferente, né? Passa a enxergar diferente. com certeza. De alguma maneira a vida nos. Esse encontro acontece e que é como se a gente comece a se movimentar junto com a vida, né? E aí vai para direções desconhecidas, mas que podem surpreender positivamente. Oswaldo, a gente está no nosso horário ali, eu tô olhando, o Rodrigo viu ali. Já estamos chegando no fim, e assim como o futuro, quando a gente começou, esse seria o futuro, então agora chegamos no futuro. Chegamos no futuro. Daquele começo de uma hora Beleza. atrás, uma hora e pouco atrás. Mas é isso. Cara, Muito bom. muito obrigado. Tô super feliz. Agradecer aí a tua presença. Foi muito bom te Eu que ouvir agradeço. também. Sempre bom somar, realmente. Né? As experiências são diferentes, mas sempre carregam uma essência similar, né? E desejo sucesso pro teu trabalho e tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai abrir aí muitos espaços de integração e mudança, sem dúvida. Bacana, eu que agradeço. Muito bom. Prazer em revê-lo. Oswaldo, Bom, manda um abração para Gláucia também, né? não, sim. E, de alguma maneira, se a vida nos impulsionar, nos estarmos juntos de volta, a gente se rende ao contato que virá. É isso aí. Só arrumar mais história para contar, eu mando notícias para vocês. Show de bola. Super obrigado, de Um verdade. abração. Valeu, um abração. Sucesso no Prazerzão. workshop lá no encontro, Oswaldo. Hoje eu conto para vocês aí. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Um Valeu, abraço. tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, beleza.